diz a lei, quais são os efeitos jurídicos de quem pratica isso. Agora a gente vai compreender as consequências psicológicas de quem passa por esse abandono. E a gente chama mais uma vez Juliana Santos, que traz outras informações, né? Juliana, quais são os prejuízos então do abandono afetivo e principalmente na infância? Oi, Mário. Bom dia novamente aos nossos ouvintes, nossos telespectadores. Estamos voltando aqui agora, novamente para falar sobre abuso afetivo, né? Nós trouxemos aí um parecer jurídico, né? Uma visão jurídica do que acontece em casos de abuso afetivo. E agora a gente conversa com Bruna Batista, que é psicóloga e que vai orientar melhor a gente sobre o que fazer em casos de abuso afetivo com relação à saúde mental. Bom dia, Bruna. Bem-vinda à Rádio Cidade. Diz pra gente, como é que se identifica um caso de abuso afetivo? Bem, Juliana, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Essa questão do abuso afetivo, ela vem muito do movimento de abandono dessa criança. A gente precisa começar a observar o comportamento dessa criança. Se ela tem esse afeto com as pessoas, se ela está apresentando um contato físico positivo, ou se ela está se isolando, se ela está apresentando um comportamento agressivo que antes ela não apresentava, se muitas vezes nas brincadeiras ela tenta se impor muito ou ela recua totalmente desse contato. Então, muitas vezes, a questão da comparação. Ela tem um irmão e aí as pessoas elogiam muito o desempenho do irmão e ela não. Então, ela vai sempre recuando e ocupando um espaço como se ela estivesse dentro de uma caixinha. Ou, muitas vezes, ela tenta fazer de tudo para que ela seja notada. Então, a mudança de comportamento dessa criança, ela precisa ser observada e determinante para essas questões de como está sendo esse contato familiar e como é que está sendo esse desenvolvimento. Como é que o afeto, né, auxilia ali no desenvolvimento da criança? O afeto, ele se faz presente e necessário desde a gestação, tanto do pai, quanto da mãe, quanto dos tios, dos avós, das pessoas que têm esse contato com a criança. Ela precisa criar esse elo que também vai fazer com que ela se sinta mais confiante, com que ela tenha um espaço, que ela tenha uma voz. E a criança, no momento em que ela se sente insegura, que ela se sente desprotegida, aquilo vai afetar ela na questão de autoestima, muitas vezes de casos de ansiedade, de depressão. Então, esse elo, ele é muito importante, é fazer a criança se sentir dentro de uma rede de apoio, como se ela tivesse um barquinho dentro das inseguranças da vida, mas ela tem com quem contar, ela tem esse afeto e ela também pode retribuir isso de fato com aqueles lugares. E as sequelas, Bruna? A gente sabe que, apesar de ser comum, a gente não consegue ver pessoas exteriorizando, né, casos de abandono afetivo. O que é que esse abandono pode causar no desenvolvimento das crianças, dos adolescentes e para a vida adulta também? Esse abandono afetivo na infância, normalmente ele é levado para a vida toda. Por mais que as pessoas não tragam isso em pauta e muitas vezes elas recorram à ideia de que aquela pessoa não faz diferença porque ela não cuidou de mim. Sim, ela faz muita diferença, principalmente no sentido de que a criança ela precisa de um elo para que ela tenha a confiança de se desenvolver, de crescer. E no momento em que essa criança ela sofre esse abandono, ela pode substituir essa pessoa. Então, ela viver os relacionamentos dela, substituindo a imagem, por exemplo, do marido como um pai e ser obediente a ele. A mulher, muitas vezes, recorre à ausência da mãe, que também acontece, e aí ela fica substituindo essa mãe em melhores amigas ou em relacionamentos, então faz com que essa ausência se faça muito presente na vida daquela pessoa. E aí, em casos de depressão, são muito recorrentes a falta do elo familiar, em questão de ansiedade, baixa autoestima, muitas vezes o medo, a ideia de que tudo vai ser abandono, medo de trabalho, medo de sair de uma zona de conforto, pela ideia que em algum momento aquela pessoa já se sentiu rejeitada e abandonada. A gente sabe que é comum, né, crianças crescerem só com a mãe, só com o pai, isso é comum, né, na nossa sociedade. Tem como evitar que essa criança se sinta abandonada por um dos pais?
Sim, muitas vezes a criança ela não tem aquele contato com o pai ou ela não tem um contato com a mãe. Aquelas pessoas que vão fazer parte do elo dela não são substituíveis, digamos assim. Mas essa criança, ela tendo com quem contar, ela recebendo aquele carinho, ela também podendo doar aquele carinho, escutar o que é que aquela criança sente, o que é que aquela criança ela tem o que externar sobre aquela situação é importante. Normalmente a gente precisa dar ouvido e acolher o que a criança traz. Muitas vezes, dentro da correria, os pais ou os cuidadores, eles acham que tudo que a criança fala é em torno de brincadeira, e não. A criança, dentro do seu movimento, ela vai trazer a sua emoção, seja a partir de um brinquedo, de um contato direto, por exemplo, com um ursinho, e ela anda com aquele ursinho o tempo todo, ela dorme com aquele ursinho o tempo todo, ou muitas vezes uma dependência de uma professora. Então, as pessoas, elas trazem um sentido significativo na vida da criança, e aí ter essa rede de apoio, ter esse contato, ter esse carinho para ela, se torna uma questão mais confiante. Digamos que eu passei por um caso de abandono afetivo. O que eu faço para superar? Bem, nessa questão de como superar, de como ressignificar isso, é necessário muitas vezes um acompanhamento psicológico para que esse sentimento ele tenha vez e voz, para que aquele sentimento ele faça um sentido a partir da sua vivência, da sua mudança de ótica. Então é importante um acompanhamento antes mesmo da questão do adoecimento, porque muitas vezes as pessoas recorrem a um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico a partir de um adoecimento, já de um caso constatado de depressão, de um quadro crítico de ansiedade. Então a gente também precisa observar como é que eu me sinto, como é que eu reajo em relação à minha vida. Obrigada pelas informações, Bruna. Informações muito importantes, né, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui da Rádio Cidade. É comum, né, muitas crianças crescerem sem os pais, sem o pai, sem a mãe ali. E a imagem ali do pai, da mãe é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? A gente ouviu aqui a Bruna comentando. E é importante também para o desenvolvimento aí, para o crescimento, para ser um adulto aí saudável. E caso, né, esses casos aconteçam, como a Bruna reforçou aqui, é importante procurar uma ajuda psicológica. Mário. Tá bom, obrigado, Juliana, valeu aí pelas informações, né, importantes aí sobre esse